Meu nome é Giovana Santos e eu sou aluna do curso técnico em contabilidade na ETEC de Imbu. A seguir, os meus colegas e eu iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que nós desenvolvemos com o tema Desafios e Soluções da Contabilidade durante a pandemia do Covid-19. Os nossos orientadores foram o Igor Guedes e a Silvana Herculano. O mundo enfrenta um momento crítico por causa da pandemia do Covid-19. É um período desafiador para as empresas, com suspensão de atividades, mudanças no regime de trabalho e muita incerteza. No entanto, o contador tem um trabalho fundamental como fonte de confiança para empresários que estão preocupados com seus negócios, e é por isso que muitos profissionais estão com alta demanda nesse período. Esse trabalho trata sobre os desafios e soluções da contabilidade durante a pandemia do Covid-19. E pensando nisso, levantamos os seguintes questionamentos. Como está sendo exercido o papel da contabilidade durante a pandemia? Quais são as dificuldades de manter um controle financeiro? Como a tal crise interfere nas obrigações tributárias e trabalhistas de uma empresa? E, por fim, como está sendo para os profissionais contábeis situados dentro do grupo de risco para enfrentar todas essas adversidades? Com base nos questionamentos apresentados, levantamos como hipótese que o papel do profissional contábil é crucial para orientar o empreendedor e amenizar os efeitos da pandemia. Durante a crise, há uma interferência nas obrigações tributárias e trabalhistas nas empresas, trazendo benefícios para alguns e prejudicando outros. Um exemplo do prejudicados é o MEI. Muitos profissionais contábeis estão se adaptando com os meios tecnológicos por ser uma forma mais ágil. Outra hipótese é que para alguns profissionais é um problema se adaptar com esses meios. Profissionais mais antigos perdem seu trabalho por não conseguir se encaixar nesses meios tecnológicos. A realização deste trabalho se fez necessária por conta de que o Covid-19 desencadeou uma pandemia que ocasionou o fechamento de 522,7 mil empresas, de um total de 1,3 milhões que encerraram suas atividades temporária ou definitivamente. Uma pesquisa realizada pela IBGE apontou que 70% da soma das empresas em funcionamento teve um impacto negativo em relação à pandemia. Durante o período de pandemia, muitos escritórios contábeis tiveram um aumento no número de demandas. Isso acontece pelas obrigações que os profissionais da área têm passado pelos seus clientes. Temos como objetivos apresentar quais foram os desafios encontrados pelos profissionais contábeis durante a pandemia, mostrando também quais foram as principais alterações na área da contabilidade e evidenciando o cenário econômico do país, além de estudar e acompanhar a Covid-19 e também a pandemia. Selecionamos algumas informações analisando o tema no contexto atual, como o abalo da balança comercial brasileira antes da chegada do vírus no Brasil, devido ao isolamento decretado na Ásia e na Europa. A piora dessa situação com a chegada do coronavírus ao nosso país, que acarretou no fechamento de comércios, empresas e escolas, o aumento exponencial no número de desempregados, o crescimento do dólar, a inflação que resultou no aumento de 14,09% no preço de alimentos e bebidas, a necessidade de um maior número de leitos, insumos e do auxílio emergencial para que a população brasileira não entrasse em colapso. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizamos como metodologias entrevista com profissionais contábeis para poder ampliar o nosso conhecimento sobre a área, pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo, onde levantamos questionamentos sobre o assunto, e outros meios de divulgação, que foi a exposição e as redes sociais. Para uma melhor compreensão do trabalho, é importante ter conhecimento desses temas. A contabilidade, conhecida também como ciências contábeis, é uma importante ferramenta usada para fazer o controle patrimonial de uma empresa, definida pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, como ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio administrativo. O contador é o profissional competente para cuidar das questões financeiras, tributárias e econômicas de uma empresa. Segundo o guia de carreira, o contador é o profissional que cuida das questões financeiras, tributárias, econômicas e patrimoniais de uma empresa em seu cotidiano, lidando com planilhas, demonstrativos de resultados, contas a pagar e a receber, guias de impostos e muitos números. Covid-19 ou coronavírus é uma infecção respiratória com sintomas muitas vezes confundidos
como a gripe, porém com a taxa de fatalidade, transmissão e distribuição muito superior. A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro ou em superfícies contaminadas. A inflação é o aumento persistente e generalizado do preço de uma cesta em um país ou região em um determinado período. E também representa a queda do poder aquisitivo do nosso dinheiro em relação à elevação dos preços de bens e serviços. BIP é uma estatística que visa medir o valor total de bens e serviços gerado dentro dos limites geográficos de uma economia em um determinado tempo. O auxílio emergencial foi um benefício no Brasil que permitiu o repasse de R$ 600 mensais para trabalhadores informais, de baixa renda, microempreendedores individuais, além de contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, realizamos uma pesquisa de campo pelo formulário online do Google, onde perguntamos a profissionais contábeis sobre as dificuldades encontradas na jornada de trabalho durante a pandemia, com o objetivo de entender a visão de cada um no assunto. Na pesquisa de campo, foi dito que as empresas se sentiram sobrecarregadas com o excesso de demandas, principalmente na área contábil. Perguntamos ao entrevistado se isso afetou de alguma forma o seu trabalho. 64,3% disseram que se sentiram sobrecarregados. Durante a quarentena, os profissionais contábeis tiveram que se adaptar por conta do trabalho em home office. Perguntamos como estavam indo as mudanças aos entrevistados e quase 43% relataram que estava indo tudo bem, por mais que tenha tido dificuldades. Muitos escritórios de contabilidade contavam com atendimento totalmente online para a praticidade. E agora, com a pandemia, maior é o número de empresas que optaram por isso. Na entrevista de campo, foi perguntado se eles acreditavam que essa modalidade de atendimento iria aumentar. 85,7% acreditam que sim, pois é mais prático. Foi perguntado sobre qual era a opinião sobre o futuro dos contadores nos pós-pandemia. 50% dos entrevistados acredita que a contabilidade digital ganhará cada vez mais autoridade no mercado contábil. E 50% restante dos entrevistados fala que terá atuação significativa em todo o processo de recuperação econômica. Com o desenvolvimento da pesquisa, pudemos observar que grande parte dos contadores revelaram que tiveram uma sobrecarga grande pela mudança repentina que o surto epidêmico trouxe e optaram então por um meio de serviço online, por ser mais prático e seguro. Realizamos uma entrevista com a profissional Letícia Susan da Silva, que é uma recém-formada, com o objetivo de saber a sua opinião sobre os desafios enfrentados durante a pandemia. Perguntamos a ela sobre a dificuldade de dar um bom atendimento ao seu cliente, os meios de administrar a empresa com a crise e o desemprego, os serviços online e o apoio do governo em relação ao mercado financeiro. A resposta da entrevista em relação às dificuldades em proporcionar um bom atendimento sobre os meios de administrar uma empresa, os serviços online e o apoio do governo, a entrevistada nos propôs que o profissional contábil procure se adaptar para dar o melhor serviço para o cliente. Também que os problemas da empresa poderiam ser evitados por meio de análise de novas estratégias e que futuramente os trabalhos irão ser 100% online. Ela comenta que o apoio do governo não supre necessidades de um indivíduo. Com a análise da primeira entrevista, podemos perceber as seguintes informações. O homework pode ter resultado em pequenas dificuldades, mas nada é possível de se resolver. A adaptação por meio de estratégias fiscais e econômicas poderia ter evitado grande parte das emissões. No futuro aumentará o número de empresas contábeis 100% digitais. As atitudes de marketing tomadas pelas empresas serão a principal arma para atrair clientes, proporcionando crescimento. O apoio oferecido pelo governo é insuficiente, não suprindo as necessidades mínimas. Realizamos também uma entrevista com o profissional Jorge Tadeu Porjan Pasqualini, que tem uma grande experiência na área, com o objetivo de saber a sua opinião sobre os desafios enfrentados durante a pandemia. Perguntamos a ele sobre a dificuldade que ele teve a proporcionar um bom atendimento aos seus clientes, os meios de administração das empresas mesmo com a crise e com o desemprego,
os serviços online e o apoio que o governo está dando ao mercado financeiro. A resposta da entrevista em relação às dificuldades em proporcionar um bom atendimento, sobre os meios de administrar uma empresa, os serviços online e o apoio do governo, o entrevistado propôs que ele tem todas as ferramentas para dar aos seus clientes qualidade e responsabilidade. Ele comenta sobre a pandemia ser tão agressiva e discorda sobre os serviços ser 100% digitais. Ele também fala sobre o apoio do governo não ser suficiente para as empresas. Com a análise da segunda entrevista, podemos perceber algumas opiniões diferentes. O home work está sendo desenvolvido com facilidade pelos contabilistas devido à maior parte das ferramentas contábeis serem digitais. Que ainda é muito complexo a situação de cortar gastos e preservar os empregos de funcionários em um momento em que a contabilidade anda tão perturbada. A contabilidade nunca será 100% digital. Após o término da pandemia, as ações tomadas pelo governo e pelos órgãos públicos será o que definirá o crescimento econômico. O apoio oferecido pelo governo poderia ser menos burocrático, mas supre as necessidades mínimas. Por causa do isolamento social ocasionado pelas medidas restritivas, adequamos a proposta do nosso trabalho para projetos remotos. Então, criamos um perfil no Instagram onde divulgamos a situação epidemiológica do nosso município, notícias e informações sobre os variados tipos e segmentos de empresas, com o objetivo de levar mais conhecimento e informação para as pessoas. Criamos 8 publicações que tiveram 49 interações em média. Alcançamos 106 seguidores e tivemos 118 visualizações de contas. Conseguimos comentários, como, por exemplo, o professor deve estar orgulhoso e as exposições estão ótimas. Com o desenvolvimento desse trabalho, percebemos que, de fato, a pandemia teve um impacto muito grande dentro do setor econômico. Porém, percebemos que houve um avanço dentro do setor contábil, que teve que se reordenar para atender todas as necessidades dos seus clientes, mesmo que à distância. Com a chegada do vírus no Brasil, fez necessário medidas protetivas que ocasionaram em escolas, comércios e empresas fechadas. Essa paralisação repentina resultou em que o desemprego e o dólar crescessem exponencialmente. Então, finalizamos esse trabalho com a certeza de que o profissional contábil terá um grande papel no restabelecimento da economia no cenário pós-pandemia. Agradecemos a todos que assistiram à apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por toda a sabedoria e discernimento para o desenvolvimento do nosso trabalho e por toda a força e perseverança. Nós gostaríamos de agradecer de um modo especial aos nossos orientadores por toda a paciência e dedicação que eles tiveram conosco. Agradecer aos nossos colegas de sala por todo o apoio e incentivo e, por fim, aos nossos familiares e amigos. Meus mais sinceros obrigada.